Olá, tudo bom? Bom dia, boa tarde, uma boa noite para vocês. Mais uma vez vocês estão aqui no canal. Hoje nós vamos falar num momento assim, já meio tarde, né, para falar dele, mas um escritor que eu gosto muito. E esse ano, infelizmente, ele faleceu. Foi um ano de falecimento e não teve, eu creio que, as devidas honras. Então vamos tentar fazer algumas assim para ele, que o escritor é o Rubem Fonseca. Esse livro aqui, eu tenho alguns deles aqui. Esse daqui é o Contos Reunidos. Veio acho que cinco livros de contos nele. Inclusive o que eu vou contar agora, eu vou falar sobre um conto e sobre dois contos, né, que se formam, um que é Passeio Noturno um e 2 e que se integra no livro que chama Feliz Ano Novo. Existe o livro, esse livro vocês não acham mais, se eu não me engano, o Contos Reunidos pela Companhia das Letras, porque o Rubens Fonseca saiu da Companhia das Letras já faz muito tempo, isso quando ele era vivo ainda. Dizem que foi por causa do Bolanho, tem alguma coisa a ver com o Bolanho, que o Bolanho satiriza o Rubens Fonseca na literatura nazi na América, mas eu não sei essas fofocas literárias. Mas esse Feliz Ano Novo vocês podem encontrar, é um livro de contos, é um fenomenal do Rubens Fonseca, ele inaugura o que nós chamamos de realismo feroz ou realismo urbano, realismo atroz, que ele vai trazer temática da violência, da atrocidade, a própria escrita dele. Tem um outro livro, Cobrador, que é muito legal também, que é um cara que começa a falar que todo mundo tá devendo para ele, tipo, ele não vai ter que pagar mais ninguém, então todo mundo deve, ele resolve, sai matando, e quando ele quer ficar puto com as coisas, ele resolve ir assistir TV e fica puto quando a putice dele passa. Aí ele resolve, não, vou ficar nervoso, vou ficar puto, usando as palavras do autor, eu tô usando, ele fala, eu ligo a TV e ele fala que o ódio acende nele de novo, ele vai e sai tirando e matando os outros, o cobrador, mas é muito bem escrito, muito bem narrado, a voz que o Fonseca dá pros personagens dele, pros marginalizados, seria assim. E o conto que eu queria de hoje não é um marginalizado, que são dois contos, tá no Feliz Ano Novo, no livro chama Passeio Noturno um e 2. São dois contos bem escritos, muito bem elaborados, que vai tratar uma temática assim bem interessante. Eu acho que a temática da vida dupla que uma pessoa pode levar, porque uma família e tem um cara que tem o marido, o pai da família, eles têm um carro. Então, num conto, eu vou tomar os dois como um só. Eles saem pra jantar, tudo. Ele volta pra casa e ele quer sair. Ele meio que gosta muito do carro dele. E parece que ele faz umas práticas assim. Ele tem uma coisa assim de sair à noite. Ele tem um programa que ele faz. Ele costuma sair e de repente você repara que ele faz umas coisas fora do normal. Ele sai e atropela as pessoas. Então ele sai com o carro dele, ele vê uma vítima, conto, geralmente a gente conta o conto inteiro, né? Porque não tem como dar uma sinopse do conto, é bem curto os dois contos, é, o spoiler, estou relatando o conto, mas nada tira a experiência da leitura do conto. Ele vê no conto, no Passeio Noturno um, ele vê lá uma mulher na rua assim, aí ele acelera o carro, vumba, pá, passa em cima dela e mata ela. E depois volta para casa, arruma tudo como se nada tivesse acontecido. E no conto 2 ele arruma uma lá que estava na rua, dá o número dele, ela dá o número para ele liga para ela, eles vão jantar juntos, aí depois ele vai levar ela para casa, ele deixa ela para ela um quarteirão antes, aí ela vai indo para casa, ele vai com o carro, ele vai contando, o narrador vai narrando a perspectiva do assassino, né? Que no caso aqui é um assassino, o motorista que ele mata pessoas, então o divertimento dele é matar pessoas atropelando elas, com o carro dele ele vai e pum,
mata que ele saiu para jantar e depois ele volta para casa e conta a família dele de boa lá assistindo TV, tudo, TV da noite, ele arruma o caso, ele entra e sente como se nada aconteceu. Então trazendo a figura de novo do psicopata lá brasileira aqui, né? Lá Brasil. Sim, a figura do criminoso, que entra na crime fiction, né? Que a figura do contém acontece o crime, temos a perspectiva do criminoso. E é bem interessante, porque isso na prosa fonsequiana vai ser muito recorrente, e essa temática é bem interessante, da vida dupla. Então, a vida de uma pessoa normal, que tem uma família normal, aparentemente, só que no fundo ela tem aquela vida que ela vai e faz a outra coisa. Ela tem aquela psicopatia, ela tem aquele desejo, aquele impulso de matar outras pessoas atropelada pelo carro dela. É isso que o Fonseca vai trazer nos dois contos. Então, ele tem algo escondido que é a habilidade de matar, aquela capacidade que ele deseja. Isso linka com o vídeo que nós fizemos anteriormente, que é sobre a menina má, sobre o tema da psicopatia. E é muito interessante como a literatura retrata nisso. E nesse nós percebemos também pelo conto que provavelmente não foram as condições que criaram o personagem principal protagonista dessa história ser um assassino, mas ele nasceu assim. Enquanto no cobrador dá a entender que o cobrador, a sociedade que tornou ele um marginalizado, pelo fato dele ser um marginalizado, ele resolveu cobrar da sociedade aquilo que a sociedade deveria ter pago para ele, que nós vamos falar do cobrador depois. Então Fonseca trabalha nesses dois aspectos. Então eu só queria fazer esse vídeo complementando o vídeo anterior, que é sobre trabalhando a questão dos psicopatas, e lembrando que nós temos um grande escritor que é o Rubem Fonseca. Leiam Feliz Ano Novo, que é um livro de contos dele, onde tem esses dois contos que nós falamos aqui. Leiam O Cobrador também, que nós falamos um pouco, um outro livro de contos, Lúcia McCartney, né? Romance Negro, Búfalo Spallanzani, O Caso Morel, A Grande Arte, Agosto, enfim, é um escritor ótimo, fenomenal, se enquadra em literatura policial do Brasil, mas eu acho que a temática dele excede a questão da literatura policial. Ele fica ele traz a cidade como tema, assim, então é um realismo feroz, urbano, das grandes cidades, a temática do Rio de Janeiro, assim. Ele tem um detetive também, que nós vamos falar, que é o Mandrake, né? Aquele famoso detetive que se alia aos criminosos para conseguir as coisas. Então, um detetive bem diferente, assim, bem malandro. Mas o Rubens Fonseca é um escritor que não deve ser esquecido. Vamos lembrar sempre que tem Fonseca, existe uma literatura antes dele e depois dele. Então, fica a dica de hoje. Um abraço, curta, comenta. O meu Instagram é Pedro Avelar, tudo junto, com 2 L's. Me sigam lá, comentem lá também dos livros que são postados lá. E até mais, tchau.